Agora, momento da palavra. Glória a Jesus. Hoje nós estaremos falando um assunto sobre a intimidade do homem com Deus. E na verdade essa mensagem é uma mensagem de uma sequência de mensagens chamada Nova Aliança, que estão publicadas no nosso canal do YouTube Vidas em Cristo. Hoje seria a quinta mensagem, mensagem que tem sido gravada em outro local, mas hoje estaremos transmitindo essa mensagem diretamente aqui da rádio Hits FM. E ali no canal Vidas em Cristo, nós temos também outras mensagens, inclusive todas as mensagens da rádio que foram aqui transmitidas através do programa da rádio estão ali nesse canal Vidas em Cristo no YouTube. Acesse, participe, certamente compartilhe, certamente Deus tem uma bênção através destas mensagens. O texto que vamos ler está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e o versículo 6. Nós vamos ler um versículo e depois estaremos adentrando nesse assunto tão importante que fala da intimidade do homem com Deus. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. O texto é um texto que fala da oração, mas é um texto que ele fala de algo muito íntimo. Porque entrar dentro do quarto e fechar a porta está relacionado diretamente a uma intimidade. Não é algo exposto, não é algo público, é algo em segredo. O texto diz, orar ao Pai em segredo, porque fala de uma intimidade. E nós precisamos, como cristãos, e eu chamo aqui a atenção dos amados ouvintes, irmãos, a necessidade que nós temos como cristãos de viver uma verdadeira intimidade com Deus. Muitas das vezes, por ser algo tão profundo, nós nos abstemos disso, em prol, às vezes, de estar vivendo apenas uma vida superficial dentro das nossas igrejas. E a beleza maior do Evangelho é que Jesus, quando Ele nos resgata para nós novamente vivermos essa intimidade com Deus. E nós não podemos abrir mão dela, porque ela é importante na vida cristã. Para entendermos essa intimidade, nós temos que falar um pouco da salvação em Cristo Jesus. Porque quando o homem foi criado, e nós nos retornamos lá a Adão e Eva, quando o homem foi criado, ele foi criado perfeito, um ser perfeito, e ali no Éden o homem vivia uma intimidade perfeita com Deus. Era algo glorioso, lindo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver Deus visitando Adão diariamente para conversar com Adão. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um Deus Criador de todas as coisas, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, soberano. E de repente esse Deus tem prazer de manter uma intimidade com o homem. Esse é o propósito de Deus. Foi assim que o homem foi criado. Mas nós temos que entender os 3 estágios da vida da humanidade. A primeira foi essa de Adão, quando o homem estava vivendo ali uma intimidade perfeita com o Pai. Depois Adão escolheu sair da presença do Pai, ele perde essa comunhão e não houve mais essa intimidade com Deus na mesma dimensão que Adão vivia para a humanidade. Deus, na velha aliança, que está registrada no Velho Testamento, nós vamos vendo Deus atuando e agindo esporadicamente sobre a vida de um homem ou outro, mas o Espírito da graça de Deus não estava derramada sobre o homem de uma forma abundante. Então o homem perdeu essa ligação direta com Deus. Nós vamos ver isso na figura do templo, entre o lugar que a glória de Deus manifestava, que era o local do Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote entrava, não entrava o homem comum.
O homem comum ficava do lado de fora. Ele não tinha acesso mais àquela comunhão perfeita com Deus. Aí veio Jesus. E aí estabelece com o homem uma nova aliança. E nessa nova aliança, o desejo de Deus é novamente voltar a ter a comunhão com o homem. Agora não apenas com Adão, com aqueles que estavam à volta de Adão, mas agora com todos aqueles que fizerem esse novo pacto com Deus. É maravilhoso o quanto Deus nos ama e tamanho é o desejo do Pai em estreitar essa relação com o homem, estreitar essa relação com aquele que um dia foi criatura, mas que agora em Cristo é chamado herdeiro, filho. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz em primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vocês foram comprados com alto preço. Para falarmos de intimidade, nós precisamos entender que antes do homem encontrar com Jesus, ele não tem essa intimidade com Deus, porque ele é um escravo. Sim, escravo. Eu vou ler aqui em João, capítulo 15. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz para eles, capítulo 15, a partir do versículo 16, Jesus disse: olha, eu não vou vos chamar mais de servos. Veja bem, não os chamarei mais de servos. Muitas das vezes nós vemos pessoas hoje, cristãos, dizendo: não, eu sou um servo de Jesus. Às vezes sem entender o que significa a palavra servo. Quando lemos no dicionário, nós vamos ver que aquele que é um servo é a pessoa que não é livre. Ele é um prisioneiro, ele é um cativo, ele é um escravo. O homem, antes de conhecer Jesus, ele é um escravo. Ele é um escravo do mundo, ele é um escravo do dominador deste mundo, ele é um escravo do pecado, ele é um escravo dos vícios, ele é um escravo da maldade. O homem não vive infeliz porque ele quer, todo mundo busca felicidade. Nós vemos isso. O homem está à busca da felicidade. Mas é impressionante que quanto mais ele busca a felicidade, muitas das vezes mais enterrado ele está na sua própria destruição. Família sendo destruída, vidas sendo destruídas, porque ele é um escravo, ele está preso. E aqui, meus irmãos, para que o homem fosse resgatado, o que nós vemos? Paulo dizendo que nós fomos comprados por um alto preço. Oh, que coisa mais linda! Meus irmãos, que preço foi esse? Foi a vida de Jesus. Deixa eu te dizer, meu amado irmão, ouvinte, o preço da sua vida é o preço da vida de Jesus. Olha o quão precioso você é para Deus, porque você era um escravo nas garras do diabo, nas garras do adversário, nas garras deste mundo. E o Senhor Jesus, ele vai à cruz e com a sua vida ele te compra. Querido, você foi comprado pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu, você, nós fomos comprados por Cristo. Isso é maravilhoso. Esse é o preço da nossa vida. E agora, meus irmãos, aquele que era escravo, aquele que era servo, Jesus não nos comprou para continuarmos escravos. Não. Ele nos comprou para sermos livres. Antes éramos escravos, nós não tínhamos vontade, nós éramos prisioneiros. Mas agora que fomos comprados, a Bíblia diz, João 8, versículo 32, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ah, que coisa maravilhosa! Jesus foi lá, nos comprou, e ele se revelou a nós, porque ele disse: eu sou a verdade. Ele se revelou a nós, e nós, quando passamos a conhecer ao Senhor, ele foi nos tirando da escravidão. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais servos, nós somos livres agora. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que está em Cristo, ele é livre. E aí vem agora o grande segredo da intimidade.
Porque se nós nos tornássemos livres e vivendo os nossos próprios desejos, porque Adão era livre, mas um dia, mesmo sendo livre, ele escolheu pecar. E quando ele pecou, ele não conseguiu mais voltar ao estado de graça, porque somente Jesus poderia dar isso. Meus queridos irmãos, quando Jesus vai lá e nos compra, quando Jesus vai lá e nos resgata da escravidão, ele olha para nós agora, porque ele quer agora que nós vivamos uma intimidade com ele. Jesus quer viver conosco. O Pai quer viver conosco uma intimidade profunda. Jesus, então, em João capítulo 15, ele vai falar de uma maneira muito especial. Ele diz: olha, eu não vos chamo mais de servos. Eu não quero vos chamar mais agora de escravos. Porque os escravos, os servos, eles não sabem o que fazem o seu Senhor. Mas eu quero chamar vocês agora de amigos. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo: você não é mais um escravo. Você agora é um amigo do Senhor. Louvado seja Deus. Porque o escravo, disse Jesus aqui no texto, que o escravo não sabe qual é a vontade do seu Senhor. O escravo, meus irmãos, ele obedece ao seu Senhor não por uma vontade própria, porque o escravo não pode ter vontade própria, ele não é livre. E o Senhor não quer servos que estejam na sua presença sem vontade. Eu estou aqui servindo a Cristo porque eu não sei o que fazer da minha vida. Não. Então Jesus diz a vocês: agora são os livres, porque eu sou a verdade e a verdade vos liberta. Vocês são livres. Mas quero dizer para vocês uma coisa: eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Meus irmãos, como é bom ter um amigo, né? Como é bom ter uma amizade verdadeira. Talvez você que nos ouve, você pode até pensar: mas eu não tenho nenhum amigo. Ou talvez você pense: não, eu tenho vários amigos. O livro de Provérbios diz que há um amigo que ele é mais chegado que um irmão. Está falando de Jesus. Jesus é o nosso amigo na hora que nós estamos felizes, ele está feliz conosco. Jesus é um amigo que na hora que nós estamos tristes, ele está ali nos consolando. Jesus é o amigo para todas as horas. Jesus é um amigo que não abandona. Jesus é um amigo que mantém essa intimidade, porque a verdadeira intimidade, irmãos, ela está relacionada ao amor. Não existe a verdadeira amizade sem existir o verdadeiro amor. Existem relações humanas, existem conhecidos, mas o amigo, ele brota no meio do amor. E ninguém nos provou maior amor do que Jesus. Ninguém nos provou amor tão grande quanto Jesus, se entregando por nós ali no Calvário. E ele vai falar para nós o seguinte: olha, eu tenho dito isto a vocês, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Olha o desejo do Senhor Jesus para a nossa vida. Que a alegria do Senhor esteja em nós. Meus irmãos, nós não estamos falando de uma alegria que você foi ali na barraquinha, comprou um presente, ficou todo felizinho. Ou você foi a uma festa ontem e ficou feliz porque a festa foi agradável. Não. Nós estamos falando de uma felicidade eterna. Nós estamos falando de uma felicidade sobrenatural. E Jesus olha agora para nós que um dia éramos escravos do mundo, ele nos tornou livres, nos comprou com seu sangue, e ele olha para nós agora e fala: olha, vocês são meus amigos e eu quero que a minha alegria, que a minha felicidade, que o meu gozo seja o gozo de vocês. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, como é bom ter um amigo como Jesus, porque ele está transferindo para nós essa alegria. E ele diz assim: e a vossa alegria e o vosso gozo, a vossa felicidade seja completa. Está em João 15. Esse amigo está olhando para nós dentro dos olhos e está dizendo: eu quero que você seja uma pessoa feliz. Oh, aleluia! Talvez você tenha algum amigo que te deseja este coração.
Mas nenhum deles é tão sincero quanto Jesus. Nenhum deles é tão impactante quanto Jesus. Nenhum deles é tão forte quanto Jesus. Nenhum deles é tão sincero quanto Jesus. Meus irmãos, agora que o Senhor estabelece essa comunhão com Ele, eu chamo a atenção, querido irmão. Muitas vezes nós pensamos que ter comunhão com Deus, é porque eu vou na igreja todo dia, é porque eu faço parte lá de um grupo, eu canto, porque eu sou pastor, eu já sou um líder religioso. Meus irmãos, são duas coisas muito distintas, porque a amizade com Jesus não está relacionada a um título, mas está relacionada a uma vida com Cristo. Está relacionada a uma escolha que nós fazemos. Porque o que é ser livre? Vejam bem, quando um escravo ele recebe a carta de alforria, ele pode escolher. Ele pode escolher seguir o seu caminho e ir para onde quiser, ou ele pode escolher, não, eu quero ficar aos seus cuidados, meu Senhor, porque o Senhor é um bom Senhor. E é isso que Jesus quer de nós. Ele nos chama, Ele nos liberta, Ele nos chama de amigos, e Ele agora diz para você, para nós, olha, você agora é livre. Você pode seguir o seu destino. Meus irmãos, o que nós vamos escolher? E eu vou dizer aos queridos, o amor de Jesus, quando Ele entra na nossa vida verdadeiramente, não há para onde nós irmos mais. Porque o amor de Jesus é tão impactante, é tão poderoso, é tão glorioso, é tão gostoso, que quando nós encontramos esse amor, nós só queremos uma coisa: estar perto desse amigo Jesus. Que companhia agradável é Jesus. Que amigo agradável é Jesus. E nós queremos estar perto desse Jesus. E ele diz assim, olha, vós sois meus amigos. E o que ele vai dizer agora em João 15? Olha, para vocês permanecerdes meus amigos, vocês vão ter que fazer o que eu vos mando. Mas aí complicou, né? Não, irmãos, sabe por quê? Porque o amor de Jesus, ele não é para uma pessoa. Apesar do Senhor ter escolhido você, ter me escolhido, ter escolhido particularmente cada um de nós, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele amou o mundo, ele amou a todos. E o amor dele quer alcançar outros que ainda não foram alcançados. Quantos estão nesta hora nos ouvindo que não conhecem o amor de Cristo? Talvez conhecem a história de Cristo. Talvez teme a Deus, mas ainda não viveu esse amor. E Jesus quer alcançar esse amor. E como alcançar esse amor? E aqui ele fala, olha, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. E o que Jesus está nos mandando fazer? Vamos ler? O que Jesus está nos mandando fazer? João, capítulo 15, ele diz assim, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aleluias. Meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse amigo que nos abraçou, esse amigo que transformou a nossa vida, ele fala, olha, eu quero agora que vocês, como amigo, eu quero que vocês façam uma coisa por mim, que vocês amem uns aos outros. Jesus disse em João 13, assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e nisto conhecereis que sois meus discípulos. O que Jesus está ensinando aqui agora, meus irmãos, para nós, nessa intimidade com Cristo, ele está dizendo o seguinte, olha, eu te alcancei, eu te libertei, mas eu tenho muitas ovelhas que estão longe do meu aprisco, que eu quero alcançar. E eu quero usar a sua vida. Eu quero alcançar essas vidas através da sua vida, com esse amor. Meus irmãos, João escreve em uma das suas cartas, dizendo o seguinte, olha, aquele que diz que ama a Deus, e ele não consegue amar o seu próximo, o irmão que está do seu lado, nele não está a verdade. Às vezes alguém que está nos ouvindo vai dizer assim, pastor, mas
é muito duro o que Jesus está pedindo, é muito difícil de amar. Sim, eu vou te dizer que humanamente é difícil de amar os outros, porque a nossa natureza carnal está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, 18, 19, a Bíblia diz que a nossa natureza é de ira, é de peleja, é de contenda. Então nós não temos condições por nós mesmos de amar ninguém. Mas quando Jesus nos abraça, quando Ele transfere esse amor para as nossas vidas, meus irmãos, agora é possível de amar. Não porque somos bons, não, mas porque o amor de Jesus, ele é tão abundante na nossa vida que nós começamos a sentir o desejo de transferir esse amor, porque aquele que tem o amor de Jesus, ele sabe o que o amor de Jesus fez na sua vida. Que amor maravilhoso! Eu quero dizer a você que você começa a entender isso. A verdadeira intimidade com o Senhor não está em orações bonitas. Nós lemos o texto que diz, quando orares, entra no teu quarto, está falando de intimidade. Às vezes nós pensamos que a oração que vai chegar ao trono de Deus, aquela oração bonita, aquela oração cheia de palavras mágicas, ou cheia de coisas tão extraordinárias. Não. A oração que vai chegar a Deus é aquela que é feita lá na intimidade com Deus. E aquela que é vinda dos lábios daqueles que são amigos de Jesus. E nós somos amigos de Jesus quando nós conseguimos amar. Talvez você está do lado de alguém, faça uma experiência. Olhe dentro dos olhos dessa pessoa que está do seu lado. E não de uma forma apenas de exteriorizar, mas lá no íntimo do seu ser. Pelo amor de Cristo que está na sua vida. Olhe dentro dos olhos dele e diga: eu te amo, porque eu estou cheio de Jesus. Eu estou aqui com a nossa técnica, Gabriela, está sempre conosco aqui. Eu vou fazer aqui, você faça aí, Gabriela. Minha filha, eu te amo com o amor de Jesus. Glória a Deus. Faça isso, meu irmão. O amor de Jesus é lindo. O amor de Jesus transforma. O amor de Jesus cura as feridas. O amor de Jesus salva o casamento. O amor de Jesus salva a família. O amor de Jesus salva os relacionamentos. O amor de Jesus te faz íntimo de Deus, do Pai. Eu vou citar aqui um dos casos mais nobres de intimidade com Deus, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que nos fala de Enoque. Em 2 versículos a Bíblia fala da vida de Enoque. Mas no versículo 24 diz assim: Enoque andou com Deus. Enoque era amigo de Deus. Enoque tinha comunhão com Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Enoque estabeleceu essa comunhão com Deus. E aí a Bíblia diz: e Enoque já não era mais, porque Deus o tomou para si. Jesus disse em João, capítulo 17, o versículo 23, Jesus, ele fala que ele ama os seus amigos e ele está unido com aqueles que estão com ele, e ele fala que quer estar com esses que ele ama. Meus irmãos, aquele que é íntimo de Deus um dia vai morar com Deus na eternidade. Meus irmãos, salvação é viver esse amor. É entender que o Senhor nos abraça hoje nas nossas aflições, Ele cuida de nós, mas que um dia a eternidade vai estar aberta para nos receber na sua glória. Querido, sinta o amor de Deus na sua vida. Esse é o novo pacto que Deus fez com o homem. Não é uma placa denominacional. Quem criou as placas denominacionais somos nós, homens. Nós criamos isso. E elas nos dividiram em grupos.
Elas nos dividiram em grupos diferentes e muitas das vezes, em alguns casos, a história nos mostra isso, inimigos, em nome do mesmo Deus. Quantas das vezes nós olhamos para irmãos de outra fé cristã e às vezes consideramos caídos como nada, porque não estamos cheios deste amor. Mas é hora, meus irmãos, Jesus está voltando. Os sinais da volta de Jesus, eles estão mais nítidos e claros do que nunca na história da igreja. E não adianta eu falar da volta de Jesus todos os dias da minha vida se eu não estiver preparado para aquele dia. Porque disse Jesus que naqueles dias muitos vão olhar para ele e dizer: Pai, mas eu preguei a tua palavra. Eu expulsei demônios em teu nome. Eu orei e enfermos foram curados. Eu operei maravilhas em teu nome. E mesmo assim Jesus vai olhar para eles e dizer: olha, eu não te conheço. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Queridos, é momento de ter comunhão com o Pai. É momento de receber o amor de Cristo nas nossas vidas. E é o momento de começar a deixar esse amor fluir dentro de nós. Porque há muitas ovelhas que estão longe desse aprisco e precisam ser alcançadas. Ah, pastor, mas eu vou pregar. Meus irmãos, nunca foi tão difundida a palavra de Deus como ela é nesses dias. Tanto pessoalmente como dentro das igrejas, através das rádios, através das redes sociais, das internet, quanto tem sido falado da palavra do Senhor. Mas o que vai transformar o mundo, meus irmãos, o que vai transformar as vidas é o amor de Cristo em nós, para que quando nós pregarmos a palavra, ela vá de encontro àquele que está escravo e ele possa abrir o seu coração e Jesus vai entrar e ele vai libertar essa vida e ele vai ser assim transformado pelo amor de Jesus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus possa trabalhar através da palavra, dos louvores na sua vida. Nós estaremos ouvindo um louvor para terminar esse programa. Adore a Deus, glorifica ao Senhor e permita que o Espírito de Deus encha a sua vida com esse amor até transbordar. Abrace alguém. O Covid não está permitindo muito abraçar, né? Mas abraça aí de longe então. Abrace alguém e diga: eu amo a sua vida em Jesus, porque eu estou cheio do amor de Jesus. E esse amor vai contagiar as vidas. Que Deus abençoe você, meu amado, minha amada, e que a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente derramada.